Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Cybercast. Aqui no Cybercast a gente vai te dar dicas sobre tecnologias e principalmente sobre segurança da informação, tá? E aí hoje eu tô aqui com o Tassiano Tavares, meu sócio aqui dentro da Tudo bem, Strat. André? Beleza, a gente já tá junto nessa jornada aí há um tempo, né? Já tem, né? Tem, Difícil tem uns bons anos, aguentar né? aí, né? Legal. Tassiano é o pai do Luca, tá? Formado aí em tecnologia, mestre em tecnologia também. E tô aqui com o Danny Roger, é o nosso head de cibersegurança. Fala aí, Danny. E aí, pessoal? E aí, André, tudo bem, cara? Beleza. É o nosso triatleta. O que mais, Danny? DJ. DJ, triatleta, faço trilha também, né? E cuido também da operação de cyber lá E cuida também junto com o nas horas Cassiano. vagas, cuida da operação de cyber É aí, isso né? aí. Legal. E aí hoje a gente vai falar sobre gestão de riscos, tá? A gente vai falar sobre redução de riscos e sobre vulnerabilidades aí nas empresas. E aí eu queria abrir aqui, batendo papo assim, a gente vai fazer um bate-papo bem aberto, bem livre mesmo assim. Vamos lá. E aí eu queria primeiro que vocês falassem um pouco assim, na nossa experiência na Strat, na nossa experiência em outros clientes também, mas a gente começar falando aí sobre as principais vulnerabilidades, os principais ataques que estão acontecendo no momento, assim, como que esses ataques estão explorando essas vulnerabilidades aí. Quem começa aí? Quem quer? Começa, Rodrigo. Vamos lá, então. Hoje o primeiro ponto, assim, as empresas elas estão saindo de uma arquitetura tradicional, né, indo para a arquitetura da nuvem. E aí, quando eles saem desse modelo, os negócios, né, estão indo para a nuvem, os ativos principais estão indo para a nuvem, os ataques, eles também migram para esse tipo de ambiente, né? E aí as empresas não estão levando os controles internos, ou seja, os investimentos que elas fizeram em cibersegurança para a arquitetura tradicional, o que a gente percebe hoje no mercado é isso, que elas não levam isso tudo para a nuvem, né? Então as empresas confiam muito no que a nuvem já disponibiliza de recursos, porém precisa ser um ambiente iniciado. Então hoje, pensando assim, em ameaça cibernética, ataque cibernético, a gente vê muito ataque hoje direcionado para esses ambientes de nuvem, tá? Então, por exemplo, as contas de usuários estão na nuvem hoje. O Active Directory hoje está na nuvem, a gente percebe muito ataque de força bruta em cima dessas contas, né? E outra coisa que também tem assim, aumentado assim, consideravelmente são os e-mails falsos, né? Os phishings, né? Então, esses e-mails que estão cada vez mais comuns, né? Que visam... Cada vez melhores. Cada vez melhores, né? Você consegue contratar como um serviço. Hoje você não precisa ter um hacker do mal lá, né? Conhecimento técnico, né? E hoje isso aí é a principal arma que os atacantes estão utilizando para distribuir, né, os artefatos, como um ransomware, por exemplo. Né? Acho importante ressaltar essa parte, né, com relação às empresas. Quando ela vai para o ambiente de nuvem, ela acha que ela está contratando segurança junto. Existe uma falsa lenda aí, né, de que realmente você tem mecanismos de controle melhor, mais estruturados no ambiente de nuvem, mas a maioria das empresas faz um estacionamento padrão ali e isso acaba se perdendo, né? Ela faz realmente um investimento on-premises ali, tem um firewall mais robusto, coloca um dispositivo, coloca ferramentas de software para fazer uma gestão no ambiente on-premises. E quando ela vai para a nuvem, ela acaba não ativando os serviços que a própria nuvem tem de proteção, né? E isso faz realmente esses ataques aumentarem cada vez mais e serem bem sucedidos, né? De fato. Então, assim, queria aprofundar até nesse tema aí que vocês dois falaram aí do lance da nuvem, falando em primeiro em vulnerabilidade. E aí eu vou fazer um papel, assim, aqui na Strat eu cuido da parte comercial, então, assim, eu tô conversando todo dia, né, com empresas que já têm um portfólio legal de segurança, que já tem uma proteção bacana, e com empresas que não têm, assim, que precisam elevar ali a Esse nível de maturidade, assim, né? maturidade, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui interpretando o papel desses caras aqui que realmente precisam aprender, assim. Levei meu servidor pra nuvem. Tem vulnerabilidade na nuvem também e que eu preciso tomar cuidado? Que tipo de vulnerabilidade que tem que eu posso encontrar no meu ambiente se eu migrei para a nuvem? E aí eu vou falar das principais nuvens públicas aqui. Por exemplo, levei para Azure, para AWS ou para Google Cloud Platform. Você continua com a mesma vulnerabilidade no ambiente on-premise, né? O sistema operacional é o mesmo. Dentro do sistema operacional, você continua com as mesmas vulnerabilidades, né? Se você passa a usar microserviços, você passa a ter outros tipos de vulnerabilidades, né? Então, por exemplo, se você é um serviço de fila, um serviço de API, isso vai gerar outras vulnerabilidades. Mas eu acho que a mais comum, né, Deni? É a parte que o pessoal deixa meio de lado, que é a parte de gestão de acessos a esse ambiente de gestão da nuvem, né? Isso, às vezes, o próprio administrador ele faz o uso da conta root, né? A conta principal ali no ambiente, e não se preocupe em fazer um acesso nominal, em controlar de fato quais acessos cada profissional da empresa vai ter ali, né? Então,
Eu acho que talvez o ponto principal, ou o ponto de partida, seja essa parte de gestão de identidades na nuvem que a galera deixa meio de lado, assim. Que é o que chama do Cloud Posture Management, tá ligado a essa questão da identidade ou é a postura de configuração dessa arquitetura como um todo? Quando a gente vai para a nuvem, a gente fala de uma arquitetura de defesa cibernética, né? Você tem duas opções, né? Que é a parte de adotar essa parte de postura de defesa que vai seguir uma jornada de governança mais, ou seja, você define como deve estar configurada, quais devem ser os controles de segurança que devem estar habilitados, vamos dizer assim, e essa postura de defesa ela fica monitorando se algo sai daquele contexto. E aí dá o aviso, olha, aqui ó, era para estar do jeito A e está do jeito B, então tem um alerta vermelho aqui, então alguma coisa mudou aqui dentro. Uma coisa comum, por exemplo, o pessoal subir máquina virtual, né? Precisa ser alertado que entrou uma máquina virtual nova nesse ambiente, né? Então tem esse modelo. E tem o outro modelo de defesa cibernética, que é quando a gente vai proteger o workload, vai proteger o servidor, o ativo que está lá dentro, né? Então tem essa questão da gente olhar o todo, que a gente uma jornada mais de governança, olhando como se fosse uma agenda tipo de compliance, vamos dizer assim, de conformidade, e tem uma outra agenda que é proteção mesmo do que está lá, dos ativos que estão na nuvem. Que aí é uma coisa mais, que é uma proteção como similar ao endpoint que a gente protege hoje, que são na infraestrutura tradicional, né? Proteger o computador, o celular, o servidor, e a gente vai proteger isso na nuvem, tá? Legal. Eu acho que é até legal a gente dar um passo atrás aqui, e aí eu queria que vocês, assim, vou fazer a pergunta pro Dani, assim, né? Mas deixa um pouco mais claro, assim, o que é a vulnerabilidade em si, assim, né? O que pode ser uma vulnerabilidade, a diferença de uma vulnerabilidade e um gap, ou uma falha, uma brecha, né? Ou se é tudo a mesma coisa. Porque, assim, eu sei que da nossa audiência, assim, a gente tem um profissional que é o cara que é de segurança já, né? A gente tem aquele cara lá que é o gerente, a gerente de TI, né? Então já tem uma especialidade assim, mas tem executivos também que acompanham, querem se atualizar mais, mas, cara, é o dono da empresa, é o CFO, né? E explica um pouco mais aí, então, sobre vulnerabilidade. Antes da gente falar da vulnerabilidade, assim, como que funciona a estratégia de cyber, né? Pra gente chegar na vulnerabilidade, né? Legal. A gente tem que entender primeiro como funciona a cabeça, o pensamento de um atacante. Legal. Como que ele vai agredir virtualmente a nossa empresa, tá? E aí, para isso, o mercado, de modo geral, de cyber global, ele adota o que a gente chama de Mitre Attack, que é a gente entender qual que é a tática, a técnica, né, e o procedimento adotado pelo atacante, tá? Então, o que ele tem? Isso é a ameaça. A ameaça, ela vai tentar identificar de alguma maneira, e aí tem várias formas, quais vulnerabilidades a sua empresa tem hoje. Né? Então, o primeiro ponto a gente tem que saber quais são as táticas, as técnicas, os procedimentos que tem disponíveis no mercado para uma agressão virtual e verificar se isso vai dar match com algum cenário que eu tenho na minha empresa. Isso vai gerar um risco. Então, uma ameaça vai explorar uma vulnerabilidade. E esse é o risco. E aí, baseado no risco, a gente toma uma decisão se a gente vai mitigar o risco, se vai eliminar o risco ou se vai aceitar o risco. Aí olhando o impacto que esse risco pode gerar no negócio, certo? Exatamente. Aí vou dar um exemplo bem rápido. Caso real, Log4j. Uma vulnerabilidade aí... Altamente explorado. Altamente explorado, muito, né? assim, que... 2021? Foi 2022? Foi o ano passado. Foi 22, Foi final de 2021. Acho que foi final de Foi dezembro de 2021. né? E essa vulnerabilidade ainda é comum nas empresas, tá? Então estamos aqui quase em junho, né? E ainda 2023, tem um monte. E ainda Tem tem. um monte de vulnerabilidade ativa porque depende de uma série de fatores, né? Não depende, por exemplo, só da gestão de infraestrutura ou da gestão de segurança. Depende do fabricante do software fazer uma atualização do pacote comprometido, né? Que tenha aquela vulnerabilidade ativa. Então. E aí eu tô trazendo esse caso por quê? Porque assim, é o que o Tasso falou. Se a gente depende de um fornecedor para corrigir a vulnerabilidade e o risco existe no nosso ambiente e o fornecedor não está conseguindo aplicar as medidas corretivas, aí a gente entra uma outra estratégia de Zero Trust, por exemplo. Quais as medidas de proteção a gente vai trazer para aquele ambiente para conseguir controlá-lo da melhor forma possível e evitar que aquele dano possa se alastrar pela rede de outras formas. Né? Mesmo se ele tiver uma vulnerabilidade ativa, com uma estratégia de Zero Trust, eu consigo proteger o ambiente, é isso? Consegue. Na verdade, você não consegue proteger o ambiente. Você vai construir medidas de mitigação do risco, né? De diminuir cada vez mais a chance de ser explorado. E se for explorado, que fique contido dentro de um cenário
de controle, né, que você está colocando ali no ambiente. Porque aí a postura de defesa ela muda, né? Então, assim, sabendo que a gente vai, que o comitê decidiu que esse risco a gente vai mitigar ele de outra maneira, a gente não vai eliminar, por exemplo, não vai eliminar. Aí a gente começa a pensar de outra maneira, ou seja, o que eu posso fazer que eu ainda não fiz para aumentar o meu nível de segurança cibernética que consiga conter, ou seja, o atacante não consiga chegar naquele ativo para explorar uma ameaça, né? Aí entra o que a gente estava conversando até agora há pouco, né? De revisar os privilégios, né, dos usuários, entra a questão de microsegmentação de rede, de monitoramento do filtro do tráfego que está chegando nesse ativo que está vulnerável ou que está saindo, né? Colocar uma camada de proteção, de firewall, de aplicação, de fato, às vezes não tem. Tudo isso é estratégia de mitigação de vulnerabilidade, mitigação de risco, certo? Certo. Eu posso considerar, assim, que, por exemplo, eu tenho uma gestão de ativos ineficiente, é uma vulnerabilidade do meu processo ou é uma vulnerabilidade de TI, de tecnologia? É um risco, né? É um risco. É um risco. É um risco, porque assim, ó, é igual a gente estava comentando, de subir uma máquina virtual que ninguém sabia o que apareceu lá. Que entra até aquela jornada de TI do IT. Por exemplo, a área de marketing vai lá, contrata um serviço na internet. Começa a usar aquele serviço. O comercial contrata outro serviço. A área de tecnologia. Então, você começa a ter vários ativos que são críticos para o negócio, que tem informações sensíveis, dados confidenciais ou dados de cliente, mas que às vezes não está no radar da equipe responsável pela proteção e privacidade da empresa, de modo geral. Eu diria que é uma dor, assim, que todas as empresas acabam passando, porque talvez seja a parte mais difícil, né? Que é a parte de fazer a gestão dos ativos bem feita, porque em cima dela você tem essa parte da gestão de vulnerabilidades que vai gerar toda essa visão de risco para que a empresa consiga fazer uma proteção adequada no ambiente e uma estratégia também adequada de esforços, né? Porque é aquela história, vulnerabilidade está saindo todo dia, toda hora, a gente não consegue combater todas, você tem sempre um delay entre sair a correção e você de fato aplicar essa correção, né? É muito difícil você ter uma contramedida tão rápida. E no final do dia, isso se representa em risco, né, para o negócio, para a continuidade dos serviços, enfim. Então, isso tem que estar sempre no radar de fazer uma gestão adequada lá desde o começo da base para isso se refletir numa postura de defesa, numa proteção de defesa do seu ambiente. Eu sou gestor de TI e aí eu tenho aqui meu System Center e tal, né? Meu WSUS. E aí eu tô atualizando tudo direitinho e tal. Minha equipe tem a rotina ali de atualização e tal, não sei o quê. Tô livre de vulnerabilidade? Tô tranquilo? Posso ficar sossegado se eu tô fazendo isso? Infelizmente não, porque tem a questão do Zero Day, né? Que são as vulnerabilidades que ainda não foram reportadas, que ainda não chegou para o fabricante a informação e que já estão explorando, né? Vamos pegar um caso bem recente, que foi um ataque de ransomware que saiu muito na mídia, onde o ativo que foi explorado pelo ransomware, a porta de entrada foi um servidor de impressão. Olha aí. O servidor de impressão. E parou... Mundialmente, né? Foi explorado mundialmente. E que várias empresas têm para fazer esquema de bilhetagem, de controle de usuários que estão imprimindo mais, menos. As empresas de outsourcing de impressão usam muito esse software. Caramba. Foi descoberta uma vulnerabilidade nele. E aí eu acho que responde bem sua pergunta, assim. Não adianta você ter a parte do sistema operacional bem feita se você tem uma série de softwares em cima de terceiros, onde você também não faz uma gestão de patches desses caras, uma atualização frequente desses softwares, né? Porque a hora que chega neles, eles também estão gerando outras vulnerabilidades, outros riscos para o ambiente. Por isso é só parar de imprimir e parar de usar software em cima. E aí tá concordo, acho que tem que ser tudo digital. E aí a gente elimina a questão, né? Mitiga o risco. E o que a gente está falando, né? Por exemplo, assim, até vamos falar da nossa empresa, da Strat, né? O Taz e eu, essa semana, a gente estava falando sobre o plano de resposta a acidente, né? E a gente colocou lá, né, que um dos itens é a gente até avaliar os softwares de fornecedores nossos. Ou seja, para não o software do fornecedor não trazer risco para o nosso negócio, né? Então, essa gestão que a gente fala de vulnerabilidades ou de risco, né? Ela começa realmente dentro de casa com os ativos que a gente tem, mas os ativos que ficam fora de casa, mas que a empresa ela consome de alguma maneira, eles precisam também entrar na gestão de vulnerabilidades, né? E isso a gente pode exigir por contrato, ou a gente pode ir lá e também testar a segurança desses ativos, né? E também pedir relatórios de auditoria do próprio fornecedor para a gente acompanhar o risco que tem lá nesse ambiente, né? Esse também é um ponto bem legal, assim, porque
Quando a empresa contrata um SaaS, às vezes o gestor ali, ele está achando que ele está terceirizando o risco dos seus dados. Em parte ele realmente está, mas em outra parte não, né? Se ele não faz uma gestão adequada desse fornecedor, se ele está fazendo o sistema de proteção, não adianta ele fazer do lado dele e todos os dados dele sensíveis está exposto dentro de um software de terceiro, um ambiente de terceiro, né? Na nuvem, etc. Então ele também tem que fazer uma gestão adequada desse fornecedor, garantir em contrato, ver os mecanismos de defesa e também, assim... A gente recebe, né, várias solicitações de clientes e fala assim, não, eu quero testar a vulnerabilidade, quero ver se tem vulnerabilidade no meu SaaS ali que eu estou contratando. E a gente não pode só sair testando, né? Tem todo um risco ali, tem outros clientes envolvidos dentro daquela plataforma, não dá para sair fazendo e possivelmente derrubar o ambiente ou comprometer dados de outros clientes também, né? Então, esse tipo de comunicação adequada com os fornecedores, garantindo que eles façam os controles de segurança, que ele está trazendo a proteção para o ambiente é fundamental. Até você falou no começo, né, que para a gente começar a falar de vulnerabilidade tem que entender a ameaça, né, o papel do atacante, assim como faz, né? E aí eu vejo bem isso, assim, né? Quando a gente vai fazer um pen test, por exemplo, né? O trabalho ali do ethical hacker, né? A gente tem 2 ethical hackers aqui, inclusive, né? Mas o trabalho do ethical hacker ali, ele começa fazendo essa varredura ali de fraquezas e de ameaças, vai usar engenharia social, vai fazer uma exploração e fala assim, opa, ó, tem... o site da empresa, tem o portal, a ferramenta X da empresa, tem uma vulnerabilidade, eu consigo fazer um SQL injection, por exemplo, eu consigo injetar código ali, e aí com esse código que eu injeto lá, eu consigo listar os usuários que estão no banco de dados, aí eu consigo usar uma estratégia de brute force, quebrar um usuário, eu encontrei outra vulnerabilidade ali de que não tem um bloqueio de tentativa de brute force, então assim, quando a gente junta a parte de gestão de risco ali, né, de gestão de vulnerabilidade, com um pen test, né, um teste desse de penetração, e aí eu vejo, né, no trabalho de vocês, que o time de vocês faz ali, né, e traz de relatório lá no dia a dia, a gente percebe isso, né, que aí ele traz ali, ó, o que eu fiz de scan, de exploração de vulnerabilidades aqui, encontrei essas vulnerabilidades no ambiente, com essas vulnerabilidades eu consegui explorar isso, e a gente vê casos que realmente a gente pega tudo, pega e-mail do presidente, pega a planilha do financeiro, pega RH. a câmera do RH, enfim, pega o que quiser, na verdade, depois dentro da empresa, né? Sim, e aí tem 2 pontos bem interessantes, que é o seguinte, eu tive uma conversa, por exemplo, com o vice-presidente de uma empresa esse final de semana, que a empresa dele foi invadida. E aí ele perguntou para mim, Dani, pô, sua empresa pode fazer um teste de invasão lá? Porque a gente foi invadido, a gente sabe como que invadiram e tal, né? E eu também quero saber quais são as vulnerabilidades que tem no meio ambiente e tudo mais, né? E aí eu tô falando isso por quê? Porque a estratégia dele é válida, mas eu expliquei para ele o seguinte, olha, o seu banco de dados já está na internet. Então, além do teste de invasão, além da análise de vulnerabilidades... Tem que fazer uma série de ações dentro de casa para sair mudando tudo, né? E aí tem uma outra agenda que é o que a gente chama de cyber threats, né? Ou seja, intelligence, que é a gente olhar o que vazou e limpar isso na internet. Então eu falei para ele assim, ó, tudo bem, a gente vai lá, vai olhar as vulnerabilidades, vai fazer o teste de invasão, porém a gente precisa mapear aonde esses dados foram parar. Eles estão já na Deep Dark Web. Então, além da análise de vulnerabilidade e teste de invasão, quando o incidente ele já ocorreu, eu preciso também limpar isso que vazou na internet, tá? E tem outro ponto também, que a gente está falando de temas bem técnicos, né? Mas hoje, por exemplo, a nossa equipe, né, ela usa, o mercado de modo geral, usa o framework do NIST. O NIST é um framework de cibersegurança que fala o que você tem que fazer. Legal. Só que o como é outro framework, que é o SysControls. Então você tem o NIST falando o que você tem que fazer e o como você vai fazer isso, você tem no SysControls. Eu estou falando isso por quê? Porque o SysControls, ele olha para processos e lá você identifica vulnerabilidades do processo, né? Do processo que uma análise técnica... Então você tem que realmente... Então olha o conjunto que a gente está falando. É só vulnerabilidade técnica. Security Assessment para pegar vulnerabilidades em processos. E aí, por exemplo, a gente fala de processos, que, por exemplo, assim, ó, aqui tem o sistema que a gente usa, e aí o usuário consegue ver dados que ele não poderia ver, mas é problema de... Então, assim, por exemplo, tá? Então a gente está falando de um Security Assessment para pegar vulnerabilidades de processo, a gente está falando de uma análise de vulnerabilidades para pegar vulnerabilidades técnicas, estamos falando de um teste de invasão
para verificar a Garantir resiliência. Garantir a resiliência e ver o quanto a gestão de vulnerabilidade está sendo efetiva, né? E quando a empresa já sofreu uma invasão, a gente olhar tudo isso e, além disso, estender também para Deep Dark Web, olhar para a rua, o que foi parar na rua. Foi filtrado, né? E limpar isso na internet. E lidar com a mente do atacante, né? Uhum. Qual é o ponto onde eu tenho maior tração, maior resultado com menor esforço? Uhum. Normalmente ele olha para esse tipo de coisa. Ele não vai ficar aqui tentando explorar uma brecha do Log4j ali que ele vai levar 6 horas. Se ele pode, em 15 minutos, conseguir fazer com que um usuário caia num phishing dele ali e execute um malware que abre o backdoor para ele, entendeu? Entendi. Ou é o menor esforço ou é a maior recompensa, né? Porque Exato. a gente vê realmente quadrilhas Exatamente. organizadas que vão... Você tá com um ambiente super protegido e tal, mas a recompensa é grande, né? Exato. Porque do lado do criminoso vale muito a pena, né? A gente fala muito disso aqui, assim, né? Até por questões, assim, forenses e por questão de jurisdição mesmo. Você não sabe onde esse cara tá, se ele tá na Rússia, se ele tá na Coreia do Norte... e você falou uma outra coisa também no começo, do lance do as a service, né? E tem muito esses kits hoje, assim, né? O as a service, o cara vai lá, compra na Deep Web ali um kit de phishing para explorar, e aí na hora que Ransomware as a service. de Ransomware as a service, né? Aí até puxando pro lance do Ransomware aqui, eu queria entrar nesse tema, assim, quais são as principais vulnerabilidades que aí são exploradas, falando do ataque em ransomware em si, né? Porque hoje é uma coisa que atormenta todas as empresas, né? Toda semana tá no noticiário alguma empresa relevante, né, que tomou um ataque ali importante. Quais são as principais aí? Falando de ransomware. Tá. Hoje, assim, vou trazer um caso assim, bem quente que a gente atuou, inclusive, tá? Que foi o seguinte. O ransomware, né, ele é o que está na preocupação de todo executivo. Presidente de empresa, diretor financeiro, porque está impactando a operação da empresa. O primeiro ponto é esse. Ganha relevância, né? Ganha relevância. A questão as empresas querem saber se elas podem ou não ser vítimas de um ataque de ransomware. A primeira resposta é sim. Tá? A questão então vamos pegar o caso que a gente olhou, que é um alerta assim, para todo mundo. Né? A nossa tecnologia de defesa hoje que a gente usa para atender os nossos clientes, né, ela é baseada em inteligência artificial e comportamento. Então, qualquer coisa que mude o comportamento no ambiente computacional do cliente, a nossa tecnologia consegue informar para a gente que existe um risco ali. Então, o que a gente detectou? Que, por exemplo, uma das máquinas, ela tinha uma tarefa agendada, olha que interessante, né? De um arquivo com um nome maluco que estava oculto. Então, ou seja, era uma bomba relógio. Alguém programou aquilo lá para ser executado. É como se fosse tocar o alarme do celular. Só que quando tocasse o negócio, ia startar o processo do ataque ali. E é aquilo, né? Não é uma coisa que é um software malicioso que um antivírus, um endpoint protection iria pegar, né? É outro tipo de análise para pegar esse tipo de coisa, né? Aí você vai para essa parte do comportamento e de inteligência artificial, né? Aquele usuário nunca faz um agendamento de executável, de repente ele faz para executar no horário de madrugada com um binário estranho. Isso é um comportamento... O arquivo oculto. Então você junta você faz todo esse conjunto de informações e com base nele você fala, opa, aqui tem um risco real, precisa de uma intervenção humana para fazer uma análise e ver se aquilo é de fato algo verdadeiro ou não, né? Se existe realmente, se aquele risco ele se comprova ou não. E uma coisa que eu acho que é até legal, assim, nessa questão aqui a vulnerabilidade relacionada ao ataque ransomware, e acho que é até legal a gente explicar pra galera aqui, passar um pouco mais de informação sobre isso, que é assim, né? O ataque ransomware, o ransomware, ele é o último ponto ali de um ataque, na verdade, né? É quando eu dou play para criptografar as coisas, mas antes, às vezes o atacante, ele ficou aqui, às vezes não, né? A média é que o cara fica 70 dias na empresa ali, às vezes meses, né? Até ele apertar o play e criptografar ali os dados, né? E nesses 70 dias ou 6 meses que ele está dentro da empresa, ele não está explorando uma, mas várias vulnerabilidades, na verdade, né? Então ele encontra senha passando em plain test, né? Ele consegue fazer um scan de IPs na rede e nada detecta e nada bloqueia que ele faça esse scan. Ele vem fazendo várias investigações, né? Ele consegue encontrar qual que é a máquina do backup, como que esse backup é feito, aí ele trabalha para inutilizar o backup antes e tal. Então, na verdade, assim, acho que pensando nisso, né, de vulnerabilidade relacionada ao ransomware, não tem uma ou duas, assim, né? São várias, né? Às vezes começou com um phishing que ele mandou para um usuário lá no começo, né, do ataque, para ele pegar uma credencial ali, dali ele fazer elevação de privilégio, por aí vai, né? E tem muita coisa já pronta hoje em dia também, assim.
Um exemplo, né? Se você quiser fazer um teste, cria uma conta teste lá na Amazon, sobe uma máquina virtual e deixa ela ligada. Em 5 minutos começam ataques ali automatizados que estão rodando a web. Ele está vasculhando IPs com vulnerabilidades ativas para fazer uma injeção de código. E aí depois que ele fez essa injeção, aí ele começa a avaliar se aquele ambiente é de quem é, como é, se faz sentido seguir ou não com aquela exploração, entendeu? Se só vai servir de botnet, por exemplo. Mas isso está automatizado aí, está rodando na web, né? Então, acaba também interferindo nesse processo de gestão aqui, porque não adianta você fazer esse ponto inicial ali de cuidar dos usuários e tal, e deixar essas pontas soltas na gestão de infraestrutura, de vulnerabilidades do ambiente como um todo, né? E o ransomware, ele pode chegar, realmente, a principal porta é o phishing, são os e-mails falsos. Legal. Né? Tanto que... É o que tem mais sucesso, né? É o que tem mais sucesso. Por isso que a gente insiste na profissionalização, né, das equipes de cyber, até de tecnologia, até dos nossos clientes, para ter conhecimento, né, de como investigar, analisar um e-mail falso. Então, isso hoje é um skill básico, hoje, a gente diria assim, para quem trabalha com o tema de cyber. Tá? E tem muitos casos também, André, que tem ajuda interna. Que a própria que são as ameaças internas, são os próprios funcionários. Então, o próprio o cara da área de tecnologia deixa armada a bomba relógio lá dentro. Ele mesmo coloca o ransomware lá dentro. Então, esse caso que eu comentei, né, sem uma tecnologia igual que a gente usa hoje, se fosse uma tecnologia diferente, que não fosse baseada em inteligência artificial e machine learning e a parte comportamental, a gente não iria descobrir. Não detectaria. Então, a gente com esse tipo de estratégia, a gente consegue melhorar o nosso tempo de detecção e o nosso tempo de resposta. Então, a gente conseguiu responder a ameaça antes dela ser iniciado o ataque ali, vamos dizer assim, bem sucedido. Tem um ponto aqui relevante com relação a isso, né? O phishing tem muito sucesso. Sim. Mas por que o phishing tem sucesso? Sim. Porque falta capacitação dos usuários em segurança, né? Esse ambiente, essa conscientização, ela tem que permear toda a organização, né? E pelo menos eu acredito nisso. Acho que vocês também, assim, que a gente lida com isso no dia a dia, né? Tem que virar uma cultura de segurança, independente do negócio da empresa. Você tem que passar essa mensagem para os usuários, ensinar eles como fazer esse processo de investigação do e-mail que ele recebe, o que é um e-mail suspeito, o que não é, o que é ransomware, o que é vulnerabilidade, o que é ele contratar um serviço externo, e o que ele tem que se preocupar, por que ele tem que informar ali a área de TI com relação a isso. Então, a hora que você consegue extrapolar um pouco essas limitações, né, de conhecimento do usuário para essa consciência de segurança da informação, o quanto aquilo é impactante para o negócio, você está trazendo um resultado efetivo, né? Você vai conseguir mitigar aí. Eu tinha visto uma pesquisa recente, não me lembro agora o número, era algo na casa de 70%, que você, implementando uma cultura de segurança, você consegue reduzir os riscos daqueles usuários caírem em phishing, né? Então, acho que isso é um ponto aí bem relevante para a nossa audiência. Não, e até pegando o gancho nisso daí que você falou, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, como que a gente, na Strat, está lidando com essa questão do phishing, assim, e dentro dos nossos clientes também. A gente tem alguns tipos de serviços aqui, né? O primeiro deles é o lado mais técnico, vamos dizer assim, que é a implementação de ferramentas que fazem esse processo de exploração de uma maneira artificial, né? Então, a gente cria ali campanhas específicas, por exemplo, uma mensagem do DENI para toda a organização, pedindo para atualizar o cadastro. Simulações, assim, né? Simulações, de fato. Do ambiente, mensagens do presidente, fotos nova divulgadas, política do RH, nova política de RH, assim, né? Política de salários. Senha do Google vazou, essas coisas. Exatamente. Assim, né? Cria campanhas específicas ali para os usuários caírem e ver se eles conseguem detectar que aquilo de fato é um phishing. E a gente pode mandar isso assim, com o logo do Google e tal, mas quando é uma campanha interna da empresa, a gente manda com a identidade visual da empresa. Exato. E tal. Só que é um e-mail malicioso que o cara vai conseguir pegar ali se ele prestar atenção no remetente, não, no remetente, né? No remetente. Se ele prestar atenção no remetente, se ele tem alguns códigos ali que ele olhar e falar assim, opa, peraí, isso aqui tá meio suspeito, né? Exato. E tem a parte ativa também, né? De você fazer essa conscientização de forma direcionada. Eu vou fazer um treinamento aqui pra galera do que é ransomware.
vou fazer um treinamento do que é phishing. E a gente disparar isso para as pessoas poderem fazer esse treinamento e acompanhar, né? Uma coisa que eu achei legal lá do que a gente está fazendo é que assim, né? Realmente você fazer esse processo de educação dos usuários é difícil, porque o usuário está preocupado com o que ele tem que fazer ali do dia a dia, assim, a correria, às vezes, a pressão do negócio. Correria e tal, então assim, putz, ele não tem tempo realmente para ficar ali estudando sobre cibersegurança. Cara, quem tem que cuidar de cibersegurança é a TI, né? A equipe de cyber e tal. Então assim, e aí você trazer, só que aí ao mesmo tempo, a gente vê a galera no dia a dia, cara, eu tô preocupado com o lance do golpe do Pix, eu tô preocupado, puta, eu vi que vazou não sei o que do WhatsApp de não sei quem e tal. Então a segurança afeta a nossa vida pessoal também, assim, né? Com certeza. E aí o que eu achei legal do que a gente tem feito nesse trabalho de cultura é que a gente mescla as duas coisas, assim, né? A gente traz ali conteúdos, assim, que são relacionados não corporativo, mas que a pessoa vai fazer como é que você protege o seu Instagram melhor, como é que você protege o seu WhatsApp, porque aí a gente traz a pessoa para o tema, para o assunto, e aí vai intercalando, né, conteúdos, assim, como você protege melhor sua senha e tal, e vem realmente num processo de educação, né? E pílulas, né? Pílula que, assim, é tipo os... Consome rápido, né? Fácil. É tipo um post, né? aqueles, como os carrosséis, né? O carrossel do né? Instagram e tal, que você consome rapidinho ali e tal, pá, 5, 6 diquinhas ali, pô, tá legal, já vim aumentando essa consciência, né? Acho que é o fato de deixar isso no radar, né? As pessoas começam a se preocupar e começam a ver isso acontecendo no dia a dia, né? Com amigos e tal. Quem não viu um amigo aqui que perdeu uma conta de Instagram, que caiu num golpe aqui de Pix, que alguém pediu, que a mãe foi sequestrada, o filho, né? Isso acontece cotidianamente, assim, né? Enquanto tiver alguma brecha, vai ter alguém tentando explorar essa brecha, né? Outro dia eu tava num evento de marketing, no fim de semana, assim, um monte de gente. Aí tinha uma moça do meu lado ali, que ela tinha, sei lá, 500 mil de seguidores ali na conta dela e tal. Pá. Aí ela começou a tremer, assim, o que foi, né? Ela falou assim, roubaram todas as minhas contas e tal, né? Aí eu liguei pro Dani, eu falei, ô Dani, cara, e aí que clonaram o chip dela do WhatsApp, e aí do chip do WhatsApp conseguiram acesso ali ao duplo fator de autenticação, e aí eu queria até entrar nesse tema de duplo fator de autenticação aí, aproveitando isso, né? Porque a gente está falando de vulnerabilidade aqui, assim, e realmente, assim, quando eu converso com a galera de infraestrutura, o pessoal de tecnologia, assim, sistemas e tal, mas que não tem uma visão muito profunda de cyber, enxerga muita vulnerabilidade como a falta de atualização do Windows e tal, ou a senha configurada errada lá, né? Mas quando a gente fala dessa parte de gestão de acessos, né, de gestão de senhas, né, desde a senha, e aí você comentou uma outra coisa aqui também que linka com esse tema, né, que é uma ameaça interna, né? Uma pessoa dentro de casa fazendo uma ameaça, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão assim, de gestão de senha, menor privilégio, duplo fator de autenticação, importância, desafio para conseguir colocar isso em operação. Hoje, assim, a tendência de mercado é a gente não ter mais uma senha, porque a senha ela não é Não é eficiente, não é né? eficiente. Então, assim, a gente tem essas boas práticas, né, de ter sei lá, senha 14 caracteres, né, com números, letras, né? E uma senha diferente para cada lugar que você Cada acessa. lugar, né? mas a gente percebeu que isso não está sendo eficiente, né? E aí a gente tá indo cada vez mais para essa jornada de não ter mais senha, né? Então, por exemplo, eu preciso, por incrível que pareça, precisei sacar dinheiro, né, no caixa eletrônico e eu fui lá só com a biometria. Com a minha biometria consegui fazer o saque, não sei digitar a senha nem nada, né? E também, assim, falando assim um pouco do mercado, né? Hoje o que a gente tem de mais seguro, né, para autenticação hoje é o celular, tá? Então, assim, o celular, como a gente faz uso pessoal dele, né? Ele tem um recurso chamado biometria comportamental, então eu consigo saber se quem está usando o celular sou eu ou se o TAS pegou meu celular, por exemplo. Então isso já é possível, isso já é real há algum tempo, já é real isso. A gente consegue identificar isso. Por comportamento não de... está totalmente implementado, né? Mas ainda acho que tem esse processo de adoção aqui, essa curva que aos poucos vai chegar. Vai chegar. Isso, então a autenticação vai ser baseada em biometria Pela comportamental. forma como usa o celular. Por exemplo, isso. Então assim, já é uma realidade mundial que não vai... Isso aí já tá inventando. que não vai ter mais cartão. Então, se o cartão vai sair, as máquinas de cartão vão sair e o celular vai virar um meio de pagamento para tudo, né? É mais seguro, né? Mais seguro. Então, o que aconteceu? Por exemplo, eu e você, por exemplo, a gente foi numa reunião no cliente que o cliente que a gente recebeu um QR Code, né? E lendo o QR Code lá na catraca lá já liberou. Então, a gente não passou por um processo de uma recepcionista, entregar documento, não tem nada, né, André? A gente usou nosso celular para autorizar nossa entrada no prédio, por exemplo, né? Acho que esse é o processo mesmo, né? Mas
eu entendo que existe uma jornada para isso acontecer. Uhum. Tem uma jornada de implementação, tem uma jornada de adoção, de uso dessa tecnologia, e tem, durante esse percurso aqui, você tem que ter algumas boas práticas também para conseguir fazer, né? Uhum. Então, ter o acesso nominal para você poder ter rastreabilidade, ter uma estrutura de logs para receber essas informações, Uhum. ter para receber, entender e validar se aquilo é legítimo ou não. Ter uma estrutura aqui de tracking mesmo, né? Efetivo. Uhum. E assim, né? E os bancos já fazem uso disso tudo hoje, tá? Então, o mercado financeiro no Brasil, né? Ele já tem todo esse back-end de cyber já, que ele consegue já identificar se quem está usando o Internet Bank ou Mobile Bank, se é o dono da conta ou não, né? Uhum. Então, por exemplo, quer ver um cenário? Quando você faz o login lá, você digita lá seu usuário e senha, por exemplo, aí cai. Por exemplo, o banco derrubando para você fazer de novo, para eles aprenderem como você faz o login. Olha aí. Então é comum isso acontecer também. Não, e assim, ó, falando da barreira do usuário, a gente esteve numa empresa esses dias, assim, empresa grande e tal, e aí a gestora de TI ali abriu com a gente e falou assim, cara, a gente tem um desafio muito grande aqui de conseguir colocar o MFA para os usuários, assim, né? Porque é uma barreira, né? Eu tive uma experiência essa semana aqui, fui fazer o meu imposto de renda lá e fui levantar lá as informações lá de investimento ali. Fazia tempo que eu não acessava lá uma conta lá. E aí, putz, aí você tem que habilitar o duplo fator. Aí, putz, é verdade, eu não habilitei aqui ainda. Aí fui habilitar o duplo fator. Aí tinha uma assinatura eletrônica. Aí tinha não sei o que. Sei que eu perdi uns 40 minutos ali até eu conseguir logar. Então, na cabeça do usuário, é um tormento. É um tormento. Puta, é mais um negócio. Agora tem não sei o que, tem que instalar um aplicativo, que não sei o que é um outro. Então, assim, como é que a gente pode fazer, ou como que a gente faz, na verdade, para trazer o usuário para isso, para conseguir implementar uma política dessa de duplo fator ali? Tem que ser na marra, tem que ser, cara, faz e pronto, não tem jeito, porque é a segurança que a empresa precisa. Mas entendi que, assim, você falou da questão, vocês falaram da questão, assim, da senha, que ela não é eficiente, né? Porque aqui você teve caractere, não sei o que, um monte de senha diferente, ela não é eficiente. Aí a gente tem o duplo fator agora. Mas a gente vê que também, se começa a ter uma barreira no usuário, ele também não é eficiente, né? É sempre o usuário, no final, ele acaba sofrendo as consequências da tecnologia e do uso da tecnologia, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Tem várias formas de adotar isso, mas o que a gente vê que é mais eficiente no final do dia é sempre na força bruta, né? Entendi, de ativar, política, forçar né? os usuários, estabelece uma política, cria procedimento para minimizar o impacto, faz treinamento. Prepara a equipe de TI para receber esses chamados que vão vir demanda ali quando que vai implementar, vir, né? exatamente, Atuar, mas né? faz o processo de bloqueio para implementar, porque é isso, a gente mesmo falou aqui, né, dessa questão de ter ali os bots e os robôs explorando isso de forma ativa. Uhum. Mesma coisa que eu falei dos servidores ali, de você subir um servidor e ele receber ali uma exploração de vulnerabilidade, Uhum. tá acontecendo nas contas de e-mail de todo mundo, né? Se você não tiver ali um duplo fator habilitado minimamente, em algum momento sua senha vai ser quebrada e vai ser utilizada e vão fazer daquele uma porta de acesso para capturar informações sensíveis, para explorar isso de outra forma. O que o mercado está fazendo, assim, o que tem de conversa em mesas de reuniões das empresas é o seguinte, por exemplo, tecnicamente falando, o AUFT, chama, né? Então, por exemplo, você usar a sua conta do Google pessoal para permitir que você acesse a minha organização, por exemplo. Então, eu não preciso criar um usuário e senha para você. Você pode usar as credenciais que você já tem hoje para uso pessoal e eu permitir que as credenciais validem também a sua entrada. E aí, por exemplo, assim, a arquitetura de segurança ela consegue verificar se aquele e-mail que você vai usar para acessar, ele tá criado, ou foi criado agora, ou foi criado já há 10 anos, se já foi usado nos sites de e-commerce, ou seja, até a reputação daquela senha lá, entendeu? Então, assim, a gente consegue hoje ter um modelo de gestão de identidade que a gente consegue estender esse ecossistema até, se eu não quiser fazer a gestão de tudo que é muito complexo, eu posso até permitir que, através de uma conta do Google, faça a autenticação. E aí, assim, só fazendo uma analogia, é igual o celular. Quando você está no aplicativo aqui, ele fala o seguinte, eu posso usar sua biometria facial para autenticar você? Você não precisa mais digitar a senha no aplicativo. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. O WhatsApp também, você já vai lá e desbloqueia pela face.
Na verdade, ele usou o próprio aplicativo, ele pega um recurso que já existe de autenticação do aparelho e usa para tudo. Então, ele fala, esquece a senha, pode usar o meu método de autenticação que é seguro. Então, o mundo está indo cada vez mais para esse cenário de biométrico, não ter tantas usuários e senhas, vamos dizer assim, e usar a biometria comportamental ou usar uma conta já que tem uma reputação boa, por exemplo. E teve uma coisa que você falou, que assim, de a gente detectar ali com relação ao comportamento, né? Então, assim, a gente meio que começou falando ali, né, de vulnerabilidade, que tá lá no começo, na verdade, né, de gestão de risco, vulnerabilidade tá lá no começo, na parte de prevenção, né? Putz, eu tenho que prevenir. E que, infelizmente, a gente vê, assim, poucas empresas dão a devida importância. Dão a devida importância nessa parte de prevenção, né? A gente vê que as empresas focam muito ali na parte de proteção, né? Não, eu quero comprar o melhor endpoint protection, eu quero botar o melhor firewall, eu quero proteger meu perímetro, como se o perímetro existisse hoje ainda, hoje né? não tem mais, né? Você falou da nuvem, né, tal. Ou tá preocupada lá com o backup lá, que é a restauração lá no final, né? Tipo, é custoso demais você restaurar o ambiente e tal, né? E aí você falou numa questão do comportamento ali, de você detectar o que o cara tá fazendo de ação maliciosa, que é até uma camada intermediária aqui, na verdade, né? Que assim, eu tô lá fazendo uma gestão de risco e tal, mas eu tenho que ter aqui também detecção e resposta para poder entender, opa, tem alguém usando, acho que você deu um exemplo ali, né? Tem alguém usando o do alerta, né? O cara colocou um time bomb aqui, né? Exatamente, porque não adianta você fazer a proteção, porque pode ser e sempre vai ter ali um zero day, uma nova forma de exploração, mas de alguma forma você tem que garantir que aquele ambiente está sendo monitorado. E é esse monitoramento que vai trazer a inteligência para a máquina, de inteligência artificial e validação de comportamento. É ele que vai conseguir visualizar um comportamento anômalo com relação a um log, a uma informação, ao acesso a um sistema, a um banco de dados. E isso que vai trazer toda a inteligência por trás para conseguir, de fato, ter uma ação. Você acabou falando, me deu um gancho aqui para uma outra coisa, na verdade. Quando a gente fala de gestão de risco, né? Você falou, algumas empresas acham que proteger o perímetro existe, é suficiente, né? Mas você parou para pensar como que é o ambiente da casa, do Wi-Fi, do seu profissional que está atuando lá, em remoto? Ele tem aquele set-top box ali, aqueles box da Santa Efigênia, Gatonete, que tem um malware embutido na mesma rede corporativa que ele está fechando o VPN, que ele está acessando os ativos corporativos. Que empresa faz a gestão de risco com relação a isso? Ontem eu estava trabalhando num café ali, cara. Não faço ideia. Pois é, você não sabe quem tá usando aquela rede, o que está passando por dentro daquela rede. A maioria das empresas não tem esse tipo de preocupação, né, Denis? Não, então, o diretor de tecnologia, né, de um dos clientes nossos, que a gente faz a proteção, né, da empresa dele, ele tem a tecnologia de defesa cibernética no celular e no computador. O que aconteceu? Baseado na parte de inteligência de ameaças, quando ele vai para a casa dele, o IP do roteador dele já foi utilizado em ataques de man-in-the-middle. E aí acontece, isso alerta a nossa operação de cyber, que ele está usando um ambiente desprotegido, né? Que tem um risco. Que tem um risco. Porque o cara tá com a plataforma ali, tanto no celular quanto no notebook dele, que consegue pegar esse tipo de informação, né? Isso, porque a reputação do IP que foi atribuído à casa dele já foi utilizado em algum ataque cibernético no passado. Só que aí entra um cenário que a gente foi necessário investigar, colocar uma equipe, né, de threat hunters, né, que é a equipe que faz a caça de ameaças, né, para ter certeza que a ameaça não era real. Ou seja, o IP foi utilizado, mas os ativos desse executivo, eles estavam protegidos. Legal. Apesar de estar numa rede insegura. E uma coisa que a gente fala muito, né, para os nossos clientes, na nossa proposta de valor, é que assim, né, a gente sempre procura ajudar o cliente ali a não gastar mais do que o necessário com investimento de tecnologia, porque a gente sabe que é isso, assim, na hora que a gente conhece bem, né, a hora que você olha o cardápio ali de soluções de tecnologia ali, de proteção de código, de proteção de senha especializada, cara, 1 milhão de soluções diferentes, né, de duplo fator, de não sei o quê, e aí assim, se deixar a empresa, o orçamento dela inteiro vai só ali em cima daquilo, né. Mas aí nessa linha, assim, de simplificação, da gente ajudar os clientes, né, a ir aumentando a maturidade, o
que vocês recomendam aqui, assim, de ações, né, proativas para realmente proteger ali, melhorar a proteção e privacidade de dados, assim, pensando numa jornada mesmo? A primeira parte da jornada é o Security Assessment, que vai ser igual essa ressonância magnética, né? Por exemplo, assim, tô sentindo uma dor na canela ali, só tirar o raio-x não vai pegar que o osso está trincado, mas na ressonância vai pegar que o osso está trincado. Não adianta o cara chegar falando assim, pô, eu quero botar um SOC aqui. E aí, às vezes, não é isso que ele precisa para esse momento, né? Ele tem outras coisas que ele precisa resolver antes ali, né? Então tem o básico, né? Tem o básico, Então, o Security Assessment, ele já vai cobrir mais de 80% dos controles internos, vai avaliar esses controles internos em relação às táticas, técnicas e procedimentos dos atacantes. Então, o Security Assessment vai dar uma visão ali do que eu tenho implementado com sucesso e o que eu preciso fazer e não estou fazendo, baseado em requisitos de negócio, requisitos de conformidade e requisitos de cibersegurança. Então, ali você já sai com um roadmap, com um plano de ação do que eu posso fazer no curto, no médio e no longo prazo, e o que a gente chama de quick wins, né? Que é, com o que eu já tenho hoje, só de eu mudar uma peça de lugar, vamos dizer assim, já melhora bastante a maturidade da minha empresa. Legal. Depois eu diria que um investimento... São duas linhas de investimento, né? O investimento da linha de usuários ali, de ter uma simulação de phishing, de ter uma questão de conscientização e cultura, de treinamento dos usuários. E a outra linha, para o lado de tecnologia, no mínimo de ter a gestão de vulnerabilidades e o que algumas empresas normalmente deixam de lado, que é também fazer um pen test para validar essa gestão de vulnerabilidades, se ela está sendo efetiva, se está funcionando adequadamente, né? E partir para um modelo de acompanhamento, monitoramento e proteção, né? De resposta aos incidentes de segurança com um MDR, com uma estrutura de SOC, de fato, fazendo o monitoramento, correlação de eventos, etc. Legal. E aí, nessa linha aí do scan de vulnerabilidade, né, que você comentou aí dentro dessa parte aí de prevenção, né, de uma ação proativa, né, uma coisa que eu vejo realmente dos clientes que eu falo é que é assim, né, tem cliente que, você falou do pentest também, né, tem cliente que vem às vezes com essa visão de falar assim, poxa, eu quero fazer um scan de vulnerabilidade, mas eu quero fazer um projeto pontual aqui, né, quero fazer, me mostra aqui as vulnerabilidades que eu tenho que eu vou corrigir, né. Mas aí entra no ponto que vocês falaram, que assim, todo dia sai vulnerabilidade nova, né. E uma visão que a gente tenta passar é que é isso, assim, sai mais barato, efetivamente, um projeto contínuo de gestão de vulnerabilidade, mais barato e mais eficiente, na verdade, né? Porque, na verdade, assim, a solução é a mesma, a solução tá paga lá, o serviço já tá estruturado ali na equipe do Dene, né? Para poder executar lá continuamente. E aí você tem uma visão, eu vejo que é muito assim, né? Eu também sugeriria começar com um assessment e um scan, porque vai dar uma visão de que assim, vai dar uma visão assim, cara, assim que você prioriza aqui suas ações, isso daqui você precisa fazer imediato, isso aqui você pode deixar só para o ano que vem pra gente olhar e tal. Então, nessa linha de priorizar investimentos e tal. E o scan dá aquela visão mais tática operacional, assim, de falar assim, bicho, isso aqui você precisa direcionar agora para sua equipe de infraestrutura lá e corrigir que seus principais ativos estão. Eu acho que no final você acabou falando sem perceber, né? Porque, assim, você falou sobre scan de vulnerabilidade e gestão de vulnerabilidades. Sim. São duas coisas diferentes. Legal. A gente acaba deixando tudo meio dentro do mesmo barco, mas não é, né? Verdade. O scan é a ação de ter a visão do que tem ali de vulnerabilidade. E a gestão vai além, né? É você fazer uma validação, uma priorização, uma gestão de riscos em cima daquelas vulnerabilidades. O que é ativo crítico, o que não é ativo crítico, o que está exposto para o mundo, o que pode ser explorável, o que tem de exploração no mundo, o que tem de exploração no Brasil, que às vezes tem uma diferença, que tem nuances diferentes de ataques. Então, acho que tudo isso parte para esse princípio de gestão de vulnerabilidade, legal. Onde eu vou garantir um ciclo de validação, onde eu vou garantir uma atuação efetiva naquilo que é mais importante e se eu estou tendo a contramedida necessária para aquela proteção, né? Então, acho que isso é bem, legal. E isso entra na questão do investimento lá também, assim, né? Porque, assim, eu sou uma empresa de call center. O meu PABX virtual aqui e tal é crítico para o meu negócio e tal. Então, assim, na hora que eu cruzo ali, né, impacto e probabilidade, né? A probabilidade a gente pega no scan. Qual a probabilidade de você ter um ataque aqui
pô, a probabilidade é alta porque você tem uma vulnerabilidade Log4j que tá aqui faz anos e tá no seu ambiente até hoje e tal, né? E qual é o impacto, né? Ah, não, o impacto se afetar meu servidor de telefonia é baixo, porque eu sou escritório de advocacia, todo mundo usa o celular, se parar não tem problema nenhum. Não, o impacto é alto, porque eu sou um call center, né? Então, acho que aí eu vejo. Aí eu queria que você falasse, Dani, um pouco assim, no trabalho de. Aí no ponto que você falou, né? De scan versus gestão, né? No trabalho de gestão de vulnerabilidade que seu time faz lá para os clientes, o que o cliente vê, assim? O que ele acompanha, assim, de mês a mês? O cliente ele tem dois cenários, tá? O que a gente chama de pontual, a gente está falando, e a gente vai entrar na parte da gestão, né? Pontual é para aquela empresa que o CIO acabou de assumir a operação, ele quer saber... Tem uma fotografia, né? Quer saber como está a situação atual, ou estamos num processo de contratação do seguro cibernético, vamos rodar o seguro, ou o regulador, ele exige que a gente faça frequentemente, então assim, tem a questão de conformidade. Então, pontual a gente percebe muito que ou quando teve um incidente grave, ou questões de conformidade. Ou também quando alguém está assumindo uma operação da empresa, né? E a parte da gestão de vulnerabilidades, né, entra numa jornada de governança mesmo, né? Porque o ambiente computacional ele é dinâmico. Tudo que a gente aprendeu hoje, por exemplo, até as tecnologias vão evoluindo, as ameaças vão evoluindo, e a gente precisa realmente monitorar, né, o que eu tenho hoje de risco para o meu negócio. Então, tem risco reputacional, tem risco operacional, tem risco tecnológico, e o scan e essa análise de vulnerabilidades, né, que vai entrar no ciclo de gestão de vulnerabilidades, ele consegue dar essa visão, né, do que eu tenho de risco reputacional, tecnológico, operacional, etc. E aí a gente faz a governança desses riscos, né, junto com um comitê de risco, ou seja, a gente leva isso para um comitê. Por quê? Porque além dessa agenda de identificar as vulnerabilidades, a gente tem uma outra agenda que é corrigir essas vulnerabilidades. E aí, essa correção de vulnerabilidades... Que é o trabalho contínuo também, que é o trabalho contínuo, exatamente, porque eu não consigo, por exemplo, assim, tem vulnerabilidade que às vezes está lá 90 dias. Então, a gente tem que resolver essas urgentes, que eu não posso mais ficar nem mais um dia com ela, né? Então, entra numa agenda de correção de vulnerabilidades. De priorização para correção, né? Porque é isso também. Não dá para falar assim, vamos corrigir essas vulnerabilidades? Vamos. Dá para corrigir as 200 ao mesmo tempo? Não dá. Né? Quanto tempo o negócio pode ficar indisponível para eu corrigir a vulnerabilidade? Né? Tem que encontrar um ponto de equilíbrio no final do dia, porque se você só trabalha na proteção e na segurança, você deixa o ambiente do cliente indisponível para poder protegê-lo, mas se ele sofrer um ataque, ele também vai ficar indisponível, né? Então você tem que dosar isso, ter uma dinâmica, né, frequente ali, periódica, na verdade, e aí cada negócio vai ter uma periodicidade diferente, né? Uma semanal, outra quinzenal, outra mensal, trimestral, dependendo do negócio, mas você tem que ter uma recorrência, né? Uma gestão em cima disso. Que é a gestão efetivamente, né? Uma coisa que eu acho legal lá do que vocês mostram é que assim, né? Eu como executivo ali consigo ver do outro lado assim, ó, o primeiro que eu executei lá apareceram 5.000 vulnerabilidades, beleza, né? E aí direciona para os times de infraestrutura, de service desk, de sistemas e tal, não sei o que, ali as correções que tem que fazer, e a gente dentro da priorização, e nem tudo dá para fazer ao mesmo tempo. Então, beleza, o que foi priorizado e tal. No próximo que eu rodei, eu não tenho 5.000, mas eu tenho 500, por exemplo, né? Aí no próximo que eu rodei, eu não tenho 500, mas eu tenho 600, que apareceram novas e tal, e não foi corrigido, assim. Então, uma de viver esse acompanhamento do risco, né? Se o meu risco ele tá aumentando, tá diminuindo, se ele tá sendo mitigado ou não. Mas um outro ponto que eu acho que é fenomenal aí, é isso de falar assim, ó, dessas 500 aqui, por exemplo, ou dessas 500, tem essas 50 aqui que você não consegue mitigar agora, porque tá rodando num sistema legado que não tem que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos segmentar a rede, vamos isolar essa máquina, vamos colocar... Então você bota outra estratégia para mitigar o risco, mas que não é efetivamente a correção do risco, né? A correção da vulnerabilidade, né? Não consigo corrigir. Ok, então como é que eu vou conter essa máquina? Se é importante que ela esteja ligada, esteja no ambiente e tal, né? Ou a gente pega que tem máquina que não foi encontrada, teve um problema, um desafio ali da gestão do inventário mesmo. Tem ativo que eu não conheço na rede. E se eu não conheço o ativo, como é que eu sei se ele está vulnerável ou não, né? Então você faz um trabalho em cima disso. Então, ele vai muito além ali de realmente só apresentar, né, o plano e falando assim, pô, saiu de 5.000 para tanto e tal, mas ele vai com uma estratégia de contenção, né, de mitigação, né, uma estratégia de mitigação, né. E a diferença do pontual, assim, para a gente falar da gestão, né, da vulnerabilidade, é que quando ele faz o pontual, ele tem a visão do cenário atual. Quando ele faz a gestão, quando o cara da área de tecnologia, né, ou a própria equipe da Strat faz a gestão de vulnerabilidades,
ele tem a visão das vulnerabilidades, igual você comentou. Aí a gente gera essa agenda de correção dessas vulnerabilidades. E após a equipe falar, olha, dessas 500 que a gente tem para corrigir aqui, ó, corrigimos 120. Aí a equipe de cyber vai validar se foram corrigidas ou não. Então, esse é o ciclo, né? Então, a gente faz identificação, gera a parte de gestão de mudanças, né, do ambiente, ou pode ser da arquitetura, ou pode ser atualizações, né? E depois disso a gente faz a validação. Então, Um rescan, isso no pontual, você está falando, né? Isso no contínuo, na gestão contínua, né? No gerenciado, né? Sim, pontual sim. Não, ele só recebe o scan e sim. Ele mesmo ele vai ter que controlar isso de alguma maneira. Então sim. É mais de conformidade. Então mostrar que faz para mostrar que eu mapeei as vulnerabilidades, agora como isso está sendo endereçado, aí é uma outra jornada. E no final é uma jornada mesmo, né? Você acabou de falar, assim, é uma jornada de maturidade do ambiente tecnológico que vai reduzindo os riscos ao longo do tempo. Por mais que você queira fazer uma gestão de vulnerabilidade, que ela saia a toque de caixa, por mais que você tenha investimento, disponibilidade para fazer tudo, no final vai ser tempo para levar a você mitigar todas as vulnerabilidades do ambiente, a todas aquelas conhecidas, né? Que como você falou também, sai vulnerabilidade todo dia, mas é uma jornada aqui que vai trazendo essa maturidade para o ambiente tecnológico, para a gestão e para os usuários. Legal. E eu penso muito assim, né? E é engraçado, né? Eu que cuido do time comercial lá, eu vejo as propostas que saem de scan de vulnerabilidade ali contínuo, são baratas, assim, efetivamente baratas, assim. Tipo, não é vendendo peixe, não, assim, é barato porque nem comparando com o valor que está protegendo ali, assim, né? Mas, assim, ela é um trabalho que a gente conseguiu criar de uma forma otimizada, que as soluções que a gente usa e a forma como a equipe trabalha ali pro processo, né? Que sai realmente com um valor muito legal, né? E aí eu fico pensando, eu faço comparativo, que nem o seguro do apartamento, né? Que você faz o seguro do carro, sei lá, seu carro custa 100 mil, X mil, você faz um seguro ali e tal, você paga 4 mil reais por ano, desculpa, né? Aí você faz o seguro de um apartamento que custa 600 mil, 1 milhão, custa bem baratinho, né? E assim, o valor do ativo é completamente diferente, mas quando você faz a proteção lá do imóvel, é muito parecido com isso daqui, né? Porque a gente tá falando assim, quando eu venho para a camada de prevenção, que eu estou nesse primeiro caminho aqui, né, que é de prevenir ali o todo, eu consigo gastar menos e mitigar um risco enorme lá do meu negócio. Quer gastar menos ainda? Faz o que a gente chama de shift left, que é a parte de DevSecOps. Ou seja, a gente traz o tema de cyber para o começo do processo. Então, antes da vulnerabilidade ser inserida no ambiente, por um software, por um processo, etc., a gente tem uma capacidade de cyber ali mesmo no momento da arquitetura do software, por exemplo. Para quem tem esteira de desenvolvimento, né? Por exemplo. Aí a gente mitiga muitos dados, nem aparece a vulnerabilidade, né? Então é como aquela história, né? Quando está no ambiente do desenvolvimento, né? Ali mesmo a gente já consegue tratar antes da vulnerabilidade surgir, né? E ambiente de homologação e de produção, aí a gente faz uma varredura, mede vulnerabilidades, teste de invasão, etc. Mas falando de até reduzir custos, né? A gente consegue fazer o shift left de cibersegurança para o começo do processo. A prevenção é sempre mais barata, sempre mais barata. Usando a analogia do seguro, se você faz o seguro, você vai pagar a franquia ali limitada, sei lá, 2 mil reais, 3 mil reais de franquia, mas você pode bater num carro de 250 mil. Exato. A mesma coisa com a saúde. Se você vai para academia, manter uma rotina saudável, é mais barato do que o que você vai gastar em remédios ali e tudo mais, né? Com segurança aqui é a mesma coisa, né? Se você faz esse trabalho de prevenção antes ali, a gestão de vulnerabilidades mesmo é um valor realmente pequeno, perto do que ele entrega de propósito para a empresa ali. Exato. E você trabalhar numa contenção de um incidente cibernético é infinitamente mais caro do que aquele valor de gestão de vulnerabilidade que você podia estar fazendo e mitigando ao longo do tempo, né? Exato. E é uma mentalidade que tem que mudar, né? Por isso que eu falo, assim, que me incomoda, assim, quando eu vejo os executivos, assim, de TI ou os donos da empresa, principalmente, que às vezes não conseguem pegar essa visão, assim, preocupado com a restauração lá só, né? Com a restauração, com só o backup. Né? Eu tenho backup, tô seguro. Vamos fazer um DR, vamos fazer isso aqui. E aí, o custo de você restaurar esse backup, o custo reputacional, o custo de pôr no ar, se o backup funcionar, né? Ele é muito alto, né? O tempo de disponibilidade, né? Da empresa, do negócio fim ali. Não, a gente participou de uma reunião, né, André, que o cliente teve os servidores criptografados e a operação precisava voltar e o cliente decidiu pagar o resgate. Só que o tempo de criptografia, decriptografar,
não ia bater na trave, assim, eu acho que levou mais de 8 horas lá. Nossa. E voltar a backup não era uma opção, porque também o backup estava Também contaminado. foi comprometido. Foi comprometido, né? Então tem todos os cenários. Então, assim, até falando na parte de prevenção, né? Uma coisa assim que é importante te recomendar aqui é as empresas realizarem uma simulação de um ataque de ransomware, por exemplo, um exercício real para testar, Tabletop, né? para testar assim se os processos estão funcionando, se as equipes estão preparadas, se os ativos críticos realmente foram mapeados ou não, como que a gente, para quem que a gente vai ligar, o que vai acionar, né? Então também a gente entra numa jornada de simular, fazer exercício de ataque cibernético mesmo. E a simulação de ataque de ransomware é bastante recomendado hoje. Legal. Uma última pergunta aqui, então, assim, a gente até passou um pouco sobre esse ponto, na verdade, né? Mas avançando um pouco, porque a gente falou aqui né, da prevenção e, como dizia minha avó, né? Prevenir é o melhor remédio. Não, minha avó acho que não falava isso não, mas todo mundo fala, né? Prevenir é o melhor remédio. O que não tem remédio, remediado está. Essa é melhor, né? Mas assim, a gente tem que... E aí, acho que assim, realmente as empresas precisam mudar a mentalidade, né? E pensar na prevenção e tal. Mas aí eu queria... Aí olhando mais para frente, lá para o meio mesmo, assim, né? O que a gente... quais protocolos, né, de resposta a incidente a gente adota, ou os clientes adotam, assim, na hora que, pô, legal, eu tô fazendo meu trabalho, tô fazendo minha lição de casa de prevenção aí bonitinho, tô protegendo o ambiente da melhor forma que eu posso aqui, né? Os ativos, o endpoint, tal, blá, blá, blá. Tô fazendo shift left e tal. Você tem como garantir que o cara não vai ter um ataque? Não, o Pentágono pode sofrer, né, um incidente. Aí, o que a gente pode falar aqui sobre protocolo, falando aí na camada mais de detecção, resposta e resposta a incidente? Tá. Toda vez que a empresa faz uso, né, de uma equipe de cibersegurança, que é a camada de monitoramento, existe a camada de proteção dos ativos, e aí a gente entra na camada de monitoramento. Quando gera o alerta, é porque já foi. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. Quando a gente tem um alerta, é porque já foi. A questão é que hoje, por exemplo, a Strat ela consegue se posicionar de uma maneira de resposta a incidente que, baseada em comportamento, antes da bomba explodir, a gente consegue identificar que tem uma bomba lá. Por exemplo, então isso é uma jornada mais preventiva de responder ao incidente antes dele. A gente sabe que vai ocorrer o incidente, mas a gente consegue antecipar a parte de resposta. Então tem essa jornada. Uhum. Então o primeiro ponto a gente na resposta a gente tem que fazer a coleta das informações. Essa coleta, ela passa por uma triagem, e essa triagem vai descartar falso positivo ou não. Uhum. Se a ameaça for real, aí a gente entra com o que a gente chama dos nossos runbooks, do nosso procedimento. Para cada tipo de ameaça, a gente tem um procedimento de como a gente vai fazer a resposta ao incidente. Então, a gente tem uma política de como que é essa jornada, né, que são as diretrizes de uma resposta ao incidente, mas para cada cenário, a recomendação qual que é? A gente ter a documentação específica de como a gente vai lidar com aquele tipo de ameaça para aquele incidente. Então, a jornada geralmente é essa. E em alguns casos, também, a equipe que vai atuar na resposta ao incidente precisa tomar alguns cuidados para preservar as provas ali que a gente está colocando. Porque, assim, o caso do incidente, né, ocorreu, o ataque foi bem sucedido, né? Então, existem pegadas virtuais ali que foram deixadas, existem artefatos que foram deixados. Então, a questão é, se até no momento do incidente a gente vai querer o envolvimento de um advogado ou não, se vai ter que reportar isso para um órgão regulamentador ou não. Então, tem todo esse processo na tomada de decisão. Então, por exemplo, lá na nossa empresa, por exemplo, a gente tem um gestor dedicado para essas crises, no caso sou eu, né? E o TAS também ajuda, né? Mas além do gestor dedicado na gestão de crise, para orquestrar todo esse processo, né? A gente também tem profissionais com capacidades específicas para cada tema. Então, tem profissional que sabe investigar um cenário de um e-mail suspeito. Tem outro que sabe analisar se aquele artefato, aquele arquivo é malicioso ou não. E assim por diante. Então, por exemplo, incidente em ambiente da Azure, de Cloud Microsoft. É outra capacidade, da AWS, e assim por diante. Mas os protocolos são os mesmos. Acho que tem toda essa orquestração aí, né? No final do dia, se você não tiver uma governança, uma política, um processo claro com relação a isso, não adianta você ter a tecnologia, ter o profissional que vai falhar em algum momento, né? Então, acho que esse conjunto aqui a gente brinca, né? Mas é sempre
acaba caindo na tríade, né? Uhum. Tem que equilibrar os processos, as pessoas e a tecnologia, não tem jeito. Então, tendo esses processos claros, quem são as pessoas claras, que tecnologias usar, como elas vão fazer para usar essa capacitação ali para aquele cenário, sempre pensando num cenário como um tipo de incidente, e para cada tipo de incidente a gente tem uma resposta diferente, né? Então é um processo também contínuo do nosso lado de aprendizado, de ver as ameaças que estão surgindo no mercado, como elas se comportam, criando novos casos aqui, que a gente chama de casos de uso, né? Novas formas de detecção, novas formas de resposta, criando os runbooks aqui para que a gente saiba executar no momento em que ocorrer uma detecção e de fato for uma ameaça, for um incidente real, aquilo ser bem tratado da melhor forma que precisa ser. Né? E hoje a gente tem como referência, né, a ISO 27035, que é da família da ISO da 27000, que é de segurança da informação. Então a gente tem essa parte de processo hoje todo como uma referência, né, na ISO 27035, né? E assim, hoje o que as empresas têm mais comum, né, de resposta a incidente que a gente vê é botnet, né? Ou seja, é algum equipamento interno da empresa tentando comunicação com algum servidor malicioso na internet. E isso vem das formas mais diversas, assim, tipo um plugin que ele instalou no browser, um arquivo, foi baixar alguma coisa na internet ali, ou fazer um download qualquer, acabou baixando de um site mais ou menos e tal, então sempre tem uma coisinha assim. Sim. Uma coisa que eu acho legal, assim, dentro até do trabalho que a gente faz ali, assim, dentro do Strat Guardian, né? Que é de ajudar o cliente dentro dessa jornada ali de fim a fim, assim, né? Então, a gente começou falando aqui de gestão de risco e tal, que eu tô naquele ponto lá de que, assim, ó, eu quero identificar aqui uma vulnerabilidade antes que uma ameaça possa explorar essa vulnerabilidade. Beleza, esse é o primeiro passo lá na prevenção e tal. Aí, um outro trabalho que a gente faz aqui, assim, olhando a proteção lá dos caras, assim, não, eu quero proteger o seu ambiente de ameaças, que uma ameaça possa efetivamente, um malware, por exemplo, né? Uma ameaça possa ser instalada no seu ambiente e causar um dano e tal, né? Antes que isso gire um incidente, né? Aí, olhando para a camada de incidente, eu quero detectar um incidente que esteja acontecendo, alguém tentando quebrar uma senha, fazendo uma movimentação lateral, fazer um brute force, já falei, quebrar a senha, né? Mas, enfim, tá tentando fazer um incidente efetivamente cibernético aqui, um ataque e tal, antes que isso gere impacto para o negócio. Poxa, tudo isso daqui passou, não consegui prevenir, não consegui proteger, não consegui detectar e tal, e gerou um impacto no negócio, eu tenho ainda ter a capacidade de recuperação. Então, eu tenho que ter um plano também de que assim, pô, ok, eu tenho backup e tal, não sei o quê, mas como eu restauro? Qual é o meu protocolo de recuperação desse ambiente, né? Como que eu restauro, coloco esse ambiente no ar? Como que eu instauro meu comitê de crise na hora que aconteceu ali um impacto, né? Em quanto tempo isso está disponível? Em quanto tempo isso vai estar disponível, exatamente? Quem faz o quê, né? Onde que eu subo esse ambiente? Como é que eu volto ele depois que a ameaça foi mitigada? Como é que eu volto ele? Como é que eu garanto que eu vou... hora que eu coloquei o ambiente no ar de novo, que eu consegui erradicar a ameaça e tirar, efetivamente, falar assim, opa, beleza, fechei os backdoors aqui, enfim, fechei o que tinha que fazer, e aí você tá livre agora, né? E aí o que eu acho legal é que a gente consegue ajudar o cliente nessa visão ali de fim a fim, né? Sempre com o objetivo de diminuir o tempo de indisponibilidade ou de diminuir o tempo de um impacto no negócio ali. Ou diminuir o impacto no negócio, no final. O cliente continuar trabalhando, mesmo numa situação de crise, que é a agenda de resiliência cibernética. Exatamente. Né? Então, hoje a gente ajuda os clientes tanto na parte de cibersegurança quanto na parte de resiliência cibernética. É isso aí. Senhores, obrigado. Acho que foi muito legal aí esse bate-papo. Acho que se deixar a gente ficar falando disso aqui o dia inteiro, né? Porque um assunto vai puxando o outro, a gente vai lembrando, né, de casos e tal. Queria agradecer vocês aí que assistiram também, ou que ouviram. Lembrando que, assim, esse episódio está disponível no nosso YouTube, está disponível no Spotify, nos principais agregadores aí para você poder acompanhar esse e os próximos episódios que a gente está fazendo, tá? Então a gente está sempre falando com tecnologia aqui. Hoje a gente fez um episódio aqui dentro de casa, mas a gente tem trazido muitos convidados aqui também, pessoas de mercado para poder conversar com a gente, contar casos aí das suas empresas, trazer mais informação. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo os links para você acompanhar. E aí, obrigado, valeu, Dani, valeu, Tass. Valeu, André, obrigado, Dani. Valeu. Bora. Valeu.